As doenças neuromusculares são doenças que envolvem a parte do músculo, algumas delas também do nervo, ou da ligação entre o músculo e o nervo. São doenças, regra geral, genéticas, hereditárias, mas podem também ser adquiridas. Adquiridas por infecções, por processo inflamatório, mas quando nós falamos destas doenças, regra geral, estamos a falar de doenças que são herdadas. São caracterizadas todas elas por uma fraqueza muscular, que envolve músculos diversos, numas doenças mais uns músculos do que outros. De qualquer forma, todas elas se caracterizam por um grau importante de incapacidade funcional motora. Em algumas dessas doenças, nomeadamente naquelas onde há envolvimento do nervo, existem também alterações da sensibilidade das mãos, dos pés. Alguns doentes têm mais um fenómeno de fraqueza e também de cansaço, isto é, à medida que vão fazendo determinados exercícios, determinadas atividades físicas, cansam-se facilmente e têm mesmo que se sentar ou deitar para retomar depois a sua atividade. São, portanto, doenças muito variadas. Algumas delas surgem logo na vida intrauterina, portanto, ainda na barriga da mãe é notado que há menos atividade do bebê. Outras aparecem quando eles nascem, são bebés muito hipotónicos, não são capazes de mexer os braços, alguns têm dificuldade em fazer a sucção, em mamar, e outros têm até mesmo dificuldade também em respirar, necessitando de apoio. Outros miúdos vão fazendo o seu desenvolvimento, mas fazem o seu desenvolvimento de uma forma mais lenta, portanto não andam na idade certa, andam mais tarde. Outros conseguem fazer todas essas etapas, mas durante a infância começa-se a notar que têm dificuldade em caminhar, que caem facilmente e que mesmo os braços não têm a força usual. Mas não é só na criança que aparecem estas doenças. Esta doença pode aparecer em qualquer idade. Pode aparecer na adolescência, pode aparecer no adulto ou mesmo no idoso. Estas doenças, algumas delas têm um curso que é mais ou menos sempre igual. Às vezes nota-se um agravamento nas crianças enquanto estão a crescer, no adolescente, porque o osso anda muito rápido e o músculo não consegue acompanhar. E são alturas em que a fraqueza é mais nítida. Mas, uma grande maioria dos doentes, infelizmente, esta fraqueza é progressiva. E vai havendo uma perda. A criança que anda, ou adulto que anda, progressivamente vai deixando de ter forças e deixa de andar. Progressivamente começa a ter menos força, não consegue elevar o braço para se pentear, para coçar o nariz e depois acaba mesmo por ter dificuldade em escrever, em se alimentar. Também os músculos respiratórios podem estar envolvidos e não raramente é necessário um apoio na parte respiratória através de uma ventilação que auxilia o doente a manter a sua função. O músculo cardíaco pode também ser envolvido em alguns doentes, não é em todos, e também os músculos da face podem estar envolvidos, não só naquelas formas congénitas, que já falamos da dificuldade em sucção ou em falar, mas também no adulto isso pode acontecer. Portanto, de uma maneira geral, todos os músculos podem estar afetados. Se algumas destas doenças têm tratamento, uma grande maioria delas não tem. A ciência tem e continua, sem dúvida, a fazer um grande esforço para encontrar medicamentos
Para algumas das doenças, felizmente, já se encontrou e estamos a modificar claramente a evolução da doença, como acontece com a atrofia muscular espinal, mas noutros, apesar de múltiplos ensaios, ainda não estamos lá, isto é, no momento em que conseguimos parar a doença ou mesmo melhorar a evolução dessa doença. Temos, entretanto, outros apoios que são fundamentais e aí entra a reabilitação. A reabilitação é extremamente importante porque, à medida que vai havendo fraqueza, existe também uma retração dos próprios tendões, isto é, daqueles tendões que ligam os músculos à parte óssea, às nossas articulações. Daí que seja necessário haver sempre um trabalho de estimulação do movimento esse que pode ser feito na fisioterapia, sem dúvida, por técnicos especializados, mas tem que ser feito de uma maneira diária, em casa, com a família e quando o doente ainda consegue fazer pelo próprio doente. Numa fase inicial, há exercícios básicos que podem ser utilizados pelos próprios doentes e que certamente irão ser falados pelos nossos fisioterapeutas. De qualquer forma, gostaria de lembrar que são doenças muito complexas, mas não podemos perder a esperança e temos que ter a resiliência suficiente para nos mantermos, como não só o doente, mas toda a família e a sociedade, num apoio a estes doentes. Através deste projeto, a APN propôs-se a produzir vídeos com várias temáticas extremamente pertinentes no contexto das doenças neuromusculares. O objetivo é disponibilizar aos doentes, familiares e cuidadores ferramentas para que estes possam lidar com a patologia de uma forma mais eficaz, consoante a fase em que se encontram, numa perspectiva de melhoria da sua qualidade de vida. Neste sentido, é uma necessidade dos doentes neuromusculares e respectivas famílias e cuidadores o esclarecimento de algumas dúvidas que possam ter relativamente a temas tão pertinentes como que exercícios e atividades posso realizar em casa, quais as adaptações que a minha casa precisará, como utilizar os equipamentos de ventilação, qual o posicionamento que devo adotar quando estou sentado ou deitado, entre muitas outras questões que procuraremos responder ao longo dos vídeos. Apesar do caminho trilhado ao longo dos últimos anos e de existirem famílias bem preparadas para lidar com todas estas questões, continua a existir uma grande parte delas uma dificuldade em gerir todo o envolvimento inerente à vivência diária de uma doença neuromuscular. A APN espera que esta iniciativa facilite a tomada de decisão diária de todas as famílias e seja um importante suporte ao alcance de todos os que lidam direta ou indiretamente com esta população. Fique connosco!